Amados, essa noite nós vamos meditar em um salmo que eu preguei neste salmo há aproximadamente 22 anos atrás. Faz tempo, né? E eu estava relembrando isso quando eu estava lendo, e é interessante como a nossa percepção muda depois de 22 anos. Agora que eu estou próximo de comemorar meu 24º aniversário de 20 anos. E a verdade é que eu me lembrei de uma ilustração em que um grande maestro foi chamado para ouvir uma soprano, menina, adolescente, que havia sido descoberta. Obrigado, minha irmã. E diante daquela belíssima apresentação, o descobridor da jovem perguntou ao maestro: o que o senhor achou? E o maestro respondeu: ela tem ótima técnica, mas ela ainda não sofreu o suficiente. Ou seja, a música não tinha como ser devidamente expressada por aquela jovem, porque em sua tenra idade ela não havia experimentado muitas das coisas que nós experimentamos na vida ao longo dos 30, 40, 50 anos de vida. Eu percebi isso, meus irmãos, quando eu estava lendo esse salmo, que muito interessante como ele vai tomando nova cor. Vários textos bíblicos são assim. Quando a gente já passou por perdas, quando a gente já passou por lutas, quando nós já experimentamos dificuldades, mesmo que outras pessoas tenham muito mais lutas e dificuldades do que você, mas ainda assim não há como comparar aquilo que vai passando pela nossa vida com a vida que nós tínhamos quando éramos meninos, quando éramos adolescentes e assim por diante. Então eu quero convidar você, nós lemos o Salmo 13, você já vai entender o que eu quero dizer agora, esse Salmo de Davi. 6 pequenos versículos, nós vamos ler juntos. E eu quero depois já apresentar a vocês as 3 divisões, para que você possa gastar o resto do tempo preenchendo as suas impressões, aquilo que Deus falar ao seu coração. Eu quero, em nome de Jesus, crer que essa semana, lá no seu grupo de vida, vai ser uma semana de ótimo compartilhamento, diante de um texto tão maravilhoso e tão ligado à experiência humana como este salmo. Vamos ler então juntos, irmãos? Salmo 13. Estamos aí? Ok. Juntos. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vamos orar? Deus querido, nós queremos não apenas olhar a palavra de Deus, mas ouvir o Deus da palavra nesta noite. Que além da mera letra possamos ouvir a Ti, Senhor, e possamos, ó Deus, meditar na nossa vida, no nosso cotidiano, à luz da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de tê-la de forma tão livre na nossa frente, tão disponível, e que essa noite ela possa executar na nossa vida aquilo para o qual o Senhor a está enviando. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu estava colocando na introdução, existe para nós uma necessidade de compreensão das lutas na nossa vida. E essa noite eu quero propor para você a seguinte grande lição, grande ideia do texto que nós temos à nossa frente, que é a seguinte: nas maiores lutas, nas maiores dúvidas, a confiança em Deus ainda é a maior solução. Nas maiores lutas, nas maiores dúvidas, a confiança em Deus ainda é a maior solução. E as 3 divisões que esse texto tem para nós essa noite são as seguintes: uma queixa ao Senhor, versículo 1 e 2, uma oração por ajuda, versículo 3 e 4, e uma expressão de confiança, versículos 5 e 6.
uma queixa ao Senhor, uma oração por ajuda, uma expressão de confiança. Existe uma ideia pseudo-espiritual de que o nosso Deus deve ser uma ideia de que esse Deus é um Deus de vidro ou de porcelana, quebra, que é um Deus melindroso, que é um Deus que se ofende com qualquer coisa, que é um Deus que quando você fala de forma sincera aquilo que está no seu coração, ele fica bravo com você, faz bico. E na verdade, meus irmãos, o nosso Deus de maneira nenhuma é nada dessas coisas. E o texto que nós temos à frente é um exemplo de muitos na Bíblia, de desabafos, se você gosta dessa palavra, acho que é muito clara para nós, de algo que está dentro do coração de Davi. E não é só ele que faz isso na Bíblia. Jeremias desabafa em Lamentações, o profeta Joel desabafa, o profeta Oséias desabafa, Jonas desabafa. Então nós temos diversos homens, especialmente no Antigo Testamento, em que eles colocam no papel a frustração do seu coração, a dificuldade de entender. Como esquecer de Abacuque, em que ele diz: pode fazer isso? O justo sofrer nas mãos do injusto é como se ele estivesse tentando ensinar Deus do que ele deveria fazer. E a verdade, meus irmãos, é que isso é uma expressão da nossa humanidade, é uma expressão da nossa limitação em entender alguns momentos da nossa vida. É a velha dificuldade que nós temos diante daquela questão: por que o justo sofre? Que inclusive é o questionamento de Abacuque. Por que o mal acontece quando alguém está tentando servir a Deus? Lembra da história dos irmãos lá entre os índios Aucas, os amigos de Jim Elliot? Toda uma juventude planejando servir ao Senhor, toda uma estratégia, todo um planejamento, todo um amor por alcançar um povo, e no primeiro contato pessoal, todos são assassinados. Como você compreende algo assim? Se você não conhece a história, depois toda aquela etnia praticamente é alcançada pelas esposas e pela irmã daqueles irmãos que foram assassinados. Deus fez uma grande obra, mas no primeiro momento, lutas e dúvidas encheram a cabeça daquelas pessoas. Por que isso acontece? O texto que nós temos à nossa frente, meus irmãos, no primeiro versículo, no segundo, vai trazer uma queixa do coração de Davi diante da situação que ele estava passando. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tudo aquilo que você sabe sobre ele, o rei que dele viria a linhagem do Messias, uma das pessoas mais importantes, não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia, agora está passando uma crise existencial. Ele está tendo dificuldade de lidar com aquilo que está acontecendo na sua vida. A sensação humana diante dos problemas que ele está vivendo é, em primeiro lugar, de abandono. É como alguém que tinha um grande suporte na sua vida, no caso, Deus, e agora não enxerga esse suporte, se sente abandonado. Mas também é de omissão divina. Sim, porque ele vai questionar Deus: o Senhor me esqueceu? O Senhor não liga mais para mim? O Senhor me abandonou? Esconderás de mim o teu rosto? Então a ideia é que Deus está omisso, vendo o problema e não fazendo nada. Se você parar para pensar, qualquer situação em que alguém pode fazer alguma coisa e não faz nada, por exemplo, você tem ali uma anciã, uma velhinha, sendo atacada por um pivete, e você é um homem formado, um homem adulto, você tem condição de intervir, não há arma de fogo, não tem sequer um pedaço de pau, ele está ali, você tem condição de pegar o menino pelo pescoço, livrar a velhinha, mas você apenas olha e observa. É claro que não é isso que Deus está fazendo, meus irmãos, mas essa é a impressão que Davi tem. Você precisa compreender, meu irmão, que quando eu e você passamos por lutas, a nossa percepção da realidade e a nossa percepção de Deus são afetadas. E é isso que Davi está passando aqui. Abandono, omissão divina, ele se vê ignorado por Deus.
Ora, ninguém gosta disso, não é verdade? Ninguém gosta de sentir como alguém que bate numa porta, você sabe que tem gente dentro da casa, mas ninguém abre a porta. Você toca a campainha, bate palma, chama, ô de casa, e você é ignorado lá no quintal. Ora, se você e eu não gostamos disso em relação a uma situação na frente de uma casa, quanto mais em relação a Deus. Mas é isso que Davi está pensando. O texto, na verdade, meus irmãos, ele tem um detalhe que a tradução que diz para sempre te esquecerás de mim, pode também ser feita completamente te esquecerás de mim. Ou seja, para sempre, também traduzido completamente, pode significar não apenas tempo, mas intensidade. Não apenas para sempre você vai esquecer, mas completamente o Senhor se esqueceu de mim. É o que acontece com Davi, meus irmãos? Começa a passar a história dele com Deus. O Senhor não me deixou lá, cuidando dos rebanhos do meu pai. Talvez tenha servido ao coração dele, eu não pedi para ser rei de coisa alguma. Se eu estivesse lá na casa do meu pai, nenhum desses meus problemas teria acontecido. Eu me lembro, meus irmãos, que uma mensagem em que eu vi a respeito de um outro texto similar a esse, se não me engano é o Salmo 10, em que Davi fala a mesma coisa, exatamente, Salmo 10, 11. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Para um grupo de pastores, o colega que ministrava falava que muitas vezes no ministério, muitas vezes naquilo que você faz para Deus, você se sente assim. E o colega falava, por que você me mandou para o seminário? Por que você me colocou no ministério? É para passar por isso? E cada coisa, meus irmãos, que você vai sofrer na vida, quer seja na sua vida particular ou no seu ministério para o Senhor, você pode experimentar exatamente essas mesmas sensações. Isso é humano, isso é normal. E no versículo 12 ele diz, até quando terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Então o estado de Davi aqui, meus irmãos, é de colocar audivelmente, em forma de música, nós sabemos que os salmos eram músicas, a sua queixa diante do Senhor. E aqui vai a nossa primeira pergunta dessa noite: você tem sido sincero com Deus? Você tem fechado a porta do seu quarto, se ajoelhado à beira da sua cama, batido a porta, batido no balcão do Procon de Deus e colocado a sua queixa? Ou você tenta, meu irmão, ter essa postura pseudo-espiritual de uma fortaleza, de um castelo, de um monumento de mármore, que não tem uma lasquinha sequer, e que nada lhe afeta. Está estabelecido, meus irmãos, nesse texto, senão Deus não teria inspirado, nem permitido que chegasse até nós, que o seu desabafo, a sua honestidade, não ofende a Deus. Muito pelo contrário, tem um papel terapêutico, curador no seu relacionamento com Deus. Algumas coisas que inclusive você pode ser transparente e sincero até com outro irmão em Cristo, sobre aquilo, como você está frustrado naquela situação, na forma como Deus tem lhe mostrado aquela situação. Há outras situações ainda que você pode levar lá no seu grupo de vida e dizer, meus irmãos, eu tenho tido dificuldade de lidar com isso. Mas há algumas outras que não dá para ser nem com irmão, nem com irmãos, e não dá para virar salmo, mas você pode falar no ouvido do teu Deus. Você pode abrir o seu coração, desabafar e levar a sua queixa diante do Senhor. Creia, meu irmão, o seu Deus não é um Deus de porcelana. O mais importante é que quando isso acontece, não para aí. Porque se o Salmo tivesse apenas o versículo 1 e o versículo 2, eu confesso a você que eu ficaria um tanto confuso. A música é só lamento? A música é só queixa? O Salmo é só murmuração? Mas ele não para aí. No versículo 3 e 4,
Agora, Davi vai fazer uma oração pedindo ajuda a Deus. Ele já desabafou, a pressão arterial já está baixando, a pulsação já está diminuindo. Agora ele se volta a Deus, porque ele sabe que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, só o Senhor pode socorrê-lo. No versículo 3, ele diz: olha para mim, ou contempla-me, presta atenção em mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. A ideia aqui, meus irmãos, é um clamor pedindo que Deus preste uma especial atenção à vida de Davi. É como se nós nos víssemos numa situação em que, Senhor, desculpe o egoísmo, mas no momento eu não posso me importar com o problema dos outros 7 bilhões de habitantes do planeta. Bem, não era assim na época de Davi, mas é assim na nossa, né? Porque agora a minha situação é premente. Agora eu preciso da sua ajuda, olha para mim. Davi não intercede por ninguém. Davi não está preocupado em como a sua situação afeta o reino, os seus súditos, a sua família. Ele precisa da atenção de Deus. Ele começa assim, e aí ele diz: ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. A expressão iluminar os olhos, meus irmãos, é uma expressão que tem 2 significados. O primeiro, figurativo, é a ideia de me dê clareza de pensamento, me dê sabedoria, me dê entendimento. Porque, meus irmãos, muitos dos problemas que nós estamos passando, a primeira coisa que eu preciso, depois de desabafar, é que Deus me tranquilize e me permita ver com clareza aquilo que está acontecendo. Muitas vezes, meus irmãos, diante do problema, você vai receber uma notícia que Deus sobrenaturalmente interveio e resolveu lá o problema. Às vezes você mal levantou dos joelhos e a resposta vem, não é verdade? Porém, outras vezes, Ele vai simplesmente lhe dar sabedoria para enxergar aquilo que você não estava enxergando antes. Não sei quantos irmãos lembram, que há muito tempo atrás eu contei essa história, que é muito banal diante de tantos outros problemas que nós temos, mas um dia lá estava eu no meu ofício consertando um equipamento. Depois de 2 horas quebrando a cabeça, era um bom dinheiro que eu ia ganhar, eu já estava dizendo: Senhor, como pode, eu vou perder. Eu estava reclamando que eu ia perder aquele serviço, não solucionando o problema. E aí eu lembrei que eu não havia sequer uma vez orado pedindo que Deus me ajudasse com o serviço em si, com o problema que estava à minha frente. E aí eu larguei minha chave Phillips, eu coloquei o meu alicate no lugar, e eu tirei alguns poucos minutos reconhecendo a minha independência e pedindo: Senhor, o Senhor sabe que daqui vem o sustento também da minha família, então, segundo a tua vontade, eu quero pedir que o Senhor me ajude a enxergar o que está errado aqui. Meus irmãos, eu mal abri os olhos e eu percebi que desde o começo eu tinha colocado um jumper, uma pecinha de plástico desse tamanho, que fica entre 3 pinos. Se você coloca aqui, não faz. Se você coloca aqui, faz. Eu peguei o alicate, fiz assim, e o computador ligou. Então, um exemplo banal, isso não é um problema grave, mas muitas vezes, meus irmãos, o que Deus vai fazer, segundo o texto, é abrir os nossos olhos para enxergar a solução daquele problema naquele relacionamento, naquela sua luta pessoal, que muitas vezes dele já vem lhe falando na palavra, mas você ainda está no versículo 1 e no versículo 2, você está desabafando, a pressão arterial está 18/15, ou 20/15, se preferir, pior ainda, e você não consegue enxergar. Mas quando você passa para o versículo 3 e clama para que Deus ilumine os seus olhos, a sabedoria vem. Agora, existe um outro significado, que pode ser a ideia de ilumine os meus olhos, de trazer o brilho aos olhos. Significava: restaure a minha saúde, restaure o meu vigor, uma vez que olhos brilhantes, no pensamento judaico, significava boa saúde. Isso não está tão errado assim, meus irmãos, porque uma das coisas que acontece quando você passa por um problema é você somatizar as lutas, transformando uma doença que nem deveria estar lá. Para quem não está familiarizado com a pergunta, soma do grego corpo, você está trazendo para o seu corpo, trazendo para a sua saúde física aquilo que na verdade só está
aqui. E isso é muito mais comum do que nós pensamos. Quer ver só? Li uma pesquisa alguns meses atrás, que foi feita na década de 50, depois 70 e depois 90 com as mulheres. E como elas entraram em áreas do mercado de trabalho que elas nunca tiveram antes. Hoje você tem mulheres que são líderes de multinacionais. Proporcionalmente, foi crescendo também a ocorrência de aumento arterial, pressão arterial e infarto em mulheres na mesma proporção. Ou seja, o trabalho de casa não é moleza? Claro que não. Eu não trocaria com uma mulher para passar o dia inteiro na casa, nunca na minha vida. Não é moleza, mas o estresse que antes só os homens estavam submetidos, ou principalmente os homens, quando elas começaram a participar maciçamente, o seu corpo sentiu. E a maior parte são problemas aqui: preocupações, estresse, compromissos, prazos, cobranças, por causa dos altos cargos que elas agora também ocupam. Não precisa ir para a presidência de uma empresa. Qual foi a última vez que você teve um pico de pressão alta e não tinha nada a ver com uma feijoada salgada que você tivesse comido? Qual foi a última vez que você teve aquele famoso ataque de ansiedade, né? É tão engraçado nos filmes, sempre colocam um saco para a pessoa soprar dentro do saco. Eu nunca entendi muito bem para que é aquilo, mas nos filmes sempre acontece. Por quê? Porque o que está aqui, ao invés de levar para lá, você trouxe para cá. E Davi pede que a sua saúde física também seja restaurada. Caso contrário, ele reconhece: dormirei o sono da morte. Eu não acho, meus irmãos, que Davi está usando de uma figura de linguagem aqui, não. Ele está reconhecendo que se o Senhor não o acudir, o seu fim vai ser a morte. Vai ser a morte ou na mão dos seus inimigos, porque ele não vai conseguir resolver o problema que ele está envolvido. Ou, quem sabe, vai ter até um ataque cardíaco, um problema sério de saúde, por causa da sua falta de dependência do Senhor nesse momento. E no versículo 4 ele diz: os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu esperei até agora, meus irmãos, essa é a terceira ocorrência de inimigo e adversário aqui nesse texto, para explicar que nós precisamos sempre compreender a diferença de cenário na dispensação do Antigo Testamento e na dispensação da graça onde nós estamos hoje. Lá você tinha, meus irmãos, a famosa lei do tabelião, olho por olho, dente por dente, não é verdade? A lei, em várias instâncias, dizia: se alguém lhe fizer tal coisa, faz de volta. Fez alguma coisa, retribui. Jesus, lá no Sermão do Monte, pega essas leis e ele fala o quê? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. O que Jesus fala agora? Eu, porém, lhes digo. É o que Jesus faz? Ele torna para nós, a vida cristã, um padrão mais elevado do que a lei do Antigo Testamento. Tropeçou, ou fez você tropeçar no Antigo Testamento? Vai lá e dá uma banda no sujeito, você está no teu direito. Olho por olho, dente por dente. O que Jesus faz? Amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. O padrão, meus irmãos, do cristianismo é muito mais elevado que o padrão da lei. O padrão da graça é muito mais elevado que o padrão da lei. Então nós não temos a mesma ideia, a mesma perspectiva sobre inimigos. Isso não significa que esses inimigos, o motivo de você estar lendo o Salmo 13 essa noite com tanta avidez, não sejam reais. Pode ser alguém no seu trabalho, pode ser alguém na sua família, pode ser alguém... mas ele não pode ser encarado como inimigo, da mesma maneira do Antigo Testamento. Se você já leu alguns dos salmos chamados salmos imprecatórios, né? Esses salmos têm palavras muito duras. Ele diz que os meus inimigos vejam a ruína, que seus filhos sejam jogados nas pedras. Eu duvido que um cristão verdadeiro possa orar dessa maneira, porque o nosso padrão é mais elevado. Mas os inimigos podem existir. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que o seu maior inimigo sempre será o pecado. E esse é o inimigo que você pode lidar pela graça de Cristo que há em você, pelo poder do Espírito Santo que há em você. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida
são fruto não porque alguém está na noite como um arqui-inimigo, macumunando alguma coisa para transformar a sua vida no verdadeiro inferno, mas são coisas que muitas vezes eu trago sobre a minha vida, nas minhas decisões. E quando, versículo 3, Deus dá clareza à minha visão, abre o meu entendimento, me dá sabedoria, eu posso enxergar às vezes o mal, que não é algum inimigo lá fora que está causando, mas eu mesmo tenho causado sobre mim. Porque, meus irmãos, eu não posso controlar o que outros fazem comigo, mas eu posso controlar o que eu faço comigo mesmo, além, é claro, do que eu faço para com os outros. Então, meus irmãos, precisamos compreender que a ideia de adversário e inimigo no Antigo Testamento não pode ser automaticamente importada para nós, uma vez que nós temos um padrão muito mais elevado. Então, uma queixa ao Senhor, versículo 1 e 2, uma oração por ajuda, 3 e 4, e o que acontece, meus irmãos, depois de nós desabafarmos, depois de nós colocarmos, tudo diante do Senhor, depois nos ajoelharmos, clamarmos pela sua ajuda, o que resta é o que está no versículo 5 e 6, uma expressão de confiança. Quando a minha oração acertou o nervo, quando ela chegou no lugar exato que originou todo esse problema na minha vida, o que resta é o seguinte: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Meus irmãos, deixa eu deixar claro uma coisa para você: nada mudou na vida de Davi até esse instante. A resposta ainda não veio. Os inimigos de Davi ainda estavam lá macumunando contra ele. A resposta, a solução ainda não apareceu. E às vezes nós lemos esse texto e não percebemos isso. Parece que agora, depois que o presente chegou, embrulhado e com laço de seda, Davi escreve versículos 5 e 6. Mas não é isso que está escrito. É uma expressão de confiança, de gratidão antes da resposta ter chegado. O texto começa dizendo: eu, porém. E é uma declaração de distanciamento da conduta do versículo 1 e 2 e do versículo 3 e 4. Ele desabafou, ele até clamou por ajuda, mas agora eu, porém, diferente dos meus inimigos, diferente do que eu estava fazendo antes, eu vou confiar no Senhor. Meus inimigos confiam apenas neles mesmos. Os meus inimigos estão usando de métodos antiéticos, imorais, o que você pensar. Eu, porém, opero num padrão diferente, no padrão lá do Sermão do Monte. Eu vou amá-los, eu vou orar por eles, porque eu, porém, confio no Senhor. E veja bem, meus irmãos, a expressão que ele usa aqui, eu, porém, confio em teu amor, por algum motivo, eu não sei porquê, mas a NVI carece de um adjetivo. Literalmente, na nossa Bíblia está: eu, porém, confio em teu amor. Mas a palavra usada aqui por Davi é a famosa palavra hesed, que é amor, mas não pode ficar sem um adjetivo. É amor leal. É o amor leal de Deus. É o amor pactual, firmado em aliança com Israel. Esse, meus irmãos, é o amor no qual não há dúvidas quanto a confiar nele ou não. Principalmente por causa da origem desse amor, Yahweh, o Deus de Israel. Pastor, mas todo amor não é assim? Claro que não. Sinfrônio aceita sinfrônia, até que a morte o separe. Dê um pulo em qualquer cartório e você percebe que esse amor não é exatamente o amor que a gente pode confiar cegamente. E quantos pais abandonam seus filhos? E quantos filhos abandonam seus pais? Meus irmãos, não existe nenhuma manifestação de amor humano no qual nós possamos colocar hesed do lado. Não existe nenhum amor humano que nós possamos colocar o adjetivo que essa palavra recebe. Um amor leal de Deus, comprovado no seu pacto incondicional com Israel. É o amor, meus irmãos, que está lá: amei Jacó,
me aborreci de Esaú. O que Jacó fez para merecer? Absolutamente nada. Então, vamos reler o texto agora? Versículo 5. Eu, Davi, porém, diferente dos meus inimigos, dos seus métodos sujos, diferente da sua autoconfiança, eu confio no amor leal de um Deus que já fez um pacto, uma aliança comigo. E Ele nunca falhou, e Ele nunca falhará também. Tem ou não tem como se distanciar do versículo 1 e do versículo 2? Tem ou não tem como deixar toda aquela reclamação para trás? Porque agora, meus irmãos, nós estamos entrando na área de expressar confiança de que Deus vai fazer aquilo que eu tenho pedido a Ele. Mas ainda o texto diz, eu confio. E essa expressão traduz um verbo que significa não apenas confiar, mas depender e colocar toda a sua esperança na outra pessoa. O aspecto desse texto que às vezes perde na tradução também é que ele deveria ser traduzido não apenas repetindo, eu confio em teu amor, mas eu estou confiante, eu estou confiando, eu sempre confio no teu amor. Não é uma coisa, meus irmãos, apenas agora que ele está cantando, não, mas Davi está expressando algo que o acompanha desde que ele começou a andar com o Senhor. Davi, meus irmãos, está olhando lá atrás, lá na sua história. E sabe, meus irmãos, uma das coisas mais abençoadas que nós podemos fazer é colecionar, ou como diz o antigo hino, contar as bênçãos de Deus na nossa vida. É ter tijolinhos que formam a nossa casa, onde cada tijolo seja uma bênção na nossa história. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura, à próxima geração, os louvores do Senhor e o que Ele fez. Isso é uma coisa, meus irmãos, que nós não podemos ocultar dos nossos filhos. Nós não podemos esconder dos nossos filhos o que Deus tem feito na nossa história. Quando você sentar para fazer a sua meditação com seus filhos, seu culto doméstico, não importa, sua devocional, aproveite as oportunidades que o texto na sua frente der, para você lembrar aquilo que Deus fez na sua vida 10, 20 anos atrás. Compartilhe, conte, porque, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa história, a nossa confiança é restaurada. Claro, nós podemos olhar simplesmente para a palavra e ver tudo aquilo que Deus fez, é verdade, mas Deus não apenas fez aqui, Ele fez também aqui, na minha e na sua história. Por isso que Davi diz, eu confio continuamente no Senhor. Eu sempre confiei no seu amor leal. Porque apesar, Deus, do meu desabafo no versículo 1, no versículo 2, apesar da minha oração meio desesperada no versículo 3, no versículo 4, eu continuo o mesmo Davi. Eu continuo o mesmo Davi que pastava, que cuidava das ovelhas quando elas pastavam lá do meu pai. Eu continuo o mesmo Davi que chegou diante daquele homem de 2,90 metros e diz, quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos de Deus vivo? Apesar que agora eu não sou mais um menino, apesar que agora eu não sou mais um pastorzinho, a minha confiança em Ti é a mesma que eu tinha lá atrás, quando eu estava lá no meio dos rebanhos do meu pai. Lembra da tua história, meu irmão? Deus esteve lá. Eu quero ir além. Deus já estava lá antes de você conhecê-lo. Boa parte do nosso auditório conheceu o Senhor já adulto, se converteu já bem depois dos seus 25, 30 anos de idade. Deus já estava em toda a sua história, cuidando, até o dia que você se encontrasse com Ele, e continua cuidando hoje. Amém? Este é o Deus que merece a confiança deste amor que está no versículo 5. Mais que isso, meus irmãos, Davi termina dizendo, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Novamente, no versículo anterior ele disse, seu coração exultava na tua salvação. Que salvação? Agora ele diz, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Que bem? Davi chega aqui reclamando, chega aqui chateado, mas agora, meus irmãos, depois de desabafar, depois de se acalmar,
Davi começa a fazer o quê? Contar as bênçãos. Meu irmão, mesmo que no instante agora, nesse momento, você esteja passando por aquela luta lá, aquela dificuldade, lembra? Nesse mesmo instante, Deus continua lhe abençoando em outras muitas áreas. Sabe qual é o problema? Se eu pegasse aqui, sempre tem, hoje não tem a caneta, nessa folha em branco, e eu colocasse um pequeno pingo bem aqui no meio, que não chegasse nem a ser identificado como círculo, e mostrasse para você, ia dizer, o que é isso? E você ia dizer, um ponto preto. Tenho certeza que se eu mostrasse para 10 pessoas, a maioria ia dizer um ponto preto. Quando na verdade você tem 99,9% da superfície branca. Apenas um ponto preto. Mas nós temos muito mais atração por aquela dificuldade, aquela luta, aquele problema na nossa vida, do que reconhecer as bênçãos de Deus. Jó, vivendo uma folha preta com um ponto branco, via o ponto branco. E nós, sejamos sinceros, vivendo uma folha branca com um ponto preto, a gente só o enxerga. Por isso, meus irmãos, nós precisamos chegar diante de Deus como o versículo 5 e 6. É a parte mais importante do Salmo 13. Eu, porém, diferente dos meus adversários, sempre confiei no teu amor leal. Meu coração exulta em tua salvação. Eu não a recebi ainda, mas eu já estou grato, porque o Senhor é leal, o Senhor é fiel, e a salvação vai vir, a resposta vai vir. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu já quero agradecer por aquilo que Deus já está fazendo, mesmo que a resposta pela qual eu escrevi o Salmo 13, diria Davi, ainda não tenha chegado. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero esse relacionamento com Deus. Eu quero esse relacionamento com o Senhor. Eu não quero a alegria apenas na vitória. Eu não quero apenas a paz na tranquilidade. Eu quero a alegria nas lutas. Eu quero a paz no meio do mar bravio. Porque aí eu sei que eu estou vivendo a vida de Deus em mim. Vamos orar? Deus querido, a verdade é que no passado, no presente e no futuro, nós todos vamos viver o Salmo 13. Momentos que nós gostaríamos de não passar. Momentos, ó Deus, em que o nosso Deus vai até parecer pequeno diante dos nossos problemas. Mas essa noite, ó Deus, nós recebemos esta palavra de esperança, de fortalecimento, de que uma vez que desabafamos, que colocamos audivelmente a realidade que o nosso Deus é maior, é digno de confiança por causa do seu amor, nós já experimentamos a tranquilidade como se a sua resposta já tivesse vindo, como se a sua salvação já fosse presente. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que isso seja realidade na nossa vida diariamente, continuamente. Queremos, ó Deus, que aquela confiança de menino que nós tivemos para com o Senhor quando lhe recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, como teu Filho como Senhor e Salvador da nossa vida, possamos, ó Deus, como criança, continuar confiando, continuar crendo, continuar dependendo do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque nós não servimos um Deus melindroso, nós não servimos um Deus com queixo de vidro, de porcelana, mas o nosso Deus é um Deus forte e poderoso, um Deus que não se ofende com o nosso desabafo, mas nos recebe amorosamente, e é nesse amor que nós descansamos e colocamos a nossa confiança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.